Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. E hoje, quarta-feira, vamos à nossa leitura do primeiro capítulo de Alegria e Triunfo. Gente, esse livro aqui, eu já contei a história para vocês no primeiro vídeo, o prefácio e a introdução. Ele realmente mudou a minha vida. Isso foi mais ou menos em 2007. Então eu quero compartilhar aqui com vocês a leitura deste livro, né? E é muito engraçado porque ele fala muito também das afirmações. Então, para vocês verem que tá tudo conectado, como eu sempre falo para vocês todos os dias. Então, esse primeiro capítulo, olha o nome dele, inclusive a Florence Shinn tem um livro exatamente com este título. A vida é um jogo, como jogá-lo, não lembro muito bem. Mas A Vida é um Jogo. Então, este primeiro capítulo, olha só, vamos ver aqui o que ele fala. Capítulo 1, A Vida é o Jogo, do livro Alegria e Triunfo. Eles, os mestres, ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover como peças de jogo pela vontade dos outros ou pelo ambiente. O Kybalion. Ele faz uma citação aqui antes de começar o capítulo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós não somos as peças do jogo. Nós é que somos os jogadores. Então, onde você está se colocando? Como peça ou como um jogador eficiente e poderoso que você é? Então, aqui, quando a gente se coloca como peça, a gente vive pela vontade dos outros ou pelo ambiente. Então, tem até um vídeo aqui no canal, acho que é o Jim Quick. Você vai ser o termômetro ou o termostato do seu ambiente. O que você vai ser? É você que muda seu ambiente, certo? É exatamente isso que ele quer falar aqui. É comum considerar-se a vida uma luta, porém para os sábios hermetistas, ela é mais um jogo que uma luta. Entretanto, para que o indivíduo possa sair vencedor nesse jogo, é preciso que conheça as regras de sua execução expostas com admirável clareza na Bíblia. Jesus Cristo vos ensinou que é um grande jogo de dar e receber, diz São Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Com estas palavras, o apóstolo queria dizer que aquilo que expressardes em vossas palavras e atos vos voltará. Que recebereis o que derdes. Se derdes ódio, recebereis ódio. Se deres amor, recebereis amor. Se criticardes, sereis criticado. Se mentirdes, vos mentirão. Se iludirdes, vos iludirão. Os mestres cabalistas ensinam também que a vossa faculdade imaginativa desempenha um papel importante no jogo de nossa vida. Diz um deles nos seus Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Guarda com toda diligência o teu coração. Aí ele coloca aqui entre parênteses a imaginação. De fato, tudo aquilo que imaginardes, cedo ou tarde, se expressará em vossos negócios ou em vossa vida. Conheci um homem que temia certa moléstia rara e difícil de adquirir. Porém, ele a formou tanto tempo em sua mente, lendo o que fora escrito sobre ela, que a mesma se manifestou em seu corpo, destruiu-o, vitimando-o pela sua imaginação desorientada. Assim, pois, para jogardes com êxito a partida da vida, é preciso educardes vossa faculdade imaginativa. Se tiverdes vossa faculdade imaginativa educada para imaginar somente o bem,
realizareis em vossa vida todo o desejo justo de vosso coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, expressão perfeita de vós mesmos, enfim, vossos ideais mais elevados. A imaginação foi apelidada a tesoura da mente, pois está sempre cortando, dia e noite, as figuras que vedes nela, e, mais cedo ou mais tarde, encontrareis no mundo as suas criações. Para educardes com proveito a vossa imaginação, deveis adquirir conhecimento de vossa mente. Disseram os gregos: conhecer-te a ti mesmo. Vossa mente é construída de 3 departamentos: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é simplesmente uma força sem direção. É semelhante ao vapor e à eletricidade, que executam mais coisas de acordo com a direção recebida, não tendo força intuitiva. Aquilo que sentis profundamente em vosso íntimo ou imaginais com clareza é impresso em vosso subconsciente e executado em todos os seus detalhes. Por exemplo, conheço uma senhora que, quando criança, gostava muito de fingir que era viúva. Vestia-se de luto e cobria-se com um grande véu preto, fazendo as pessoas amigas julgarem-na muito inteligente e divertida. Cresceu e casou-se com um homem a quem muito amava. Porém, pouco tempo depois o marido faleceu e ela pôs luto e véu por muitos anos. A imagem mental que fizera de si mesma como viúva ficara impressa em sua mente subconsciente e manifestara-se no tempo conveniente, causando-lhe grande infelicidade. A mente consciente foi denominada pelos psicólogos antigos mente moral ou carnal. Ela é a vossa mente exterior e vê a vida apenas como parece ser. Vê a morte, o desastre, a moléstia, a pobreza e toda espécie de limitação e grava as imagens dessas coisas no seu subconsciente. A vossa mente superconsciente é a mente divina, manifestada em vós, sendo também a região das ideias perfeitas. Nela se encontra o modelo perfeito de que fala Platão, o esboço divino, pois para cada um de vós existe um esboço divino. Como diz um mestre de esoterismo, existe um lugar que deveis ocupar e ninguém mais pode ocupá-lo. Alguma coisa que tereis de fazer e ninguém mais pode fazer. Na vossa mente superconsciente existe um desenho perfeito do plano de vossa vida. Talvez tenha atravessado a vossa consciência como ideal inatingível. Alguma coisa tão boa que vos tivesse parecido impossível de ser real. Na verdade, ele é o vosso verdadeiro destino, a vossa predestinação comunicada à vossa consciência num clarão momentâneo pela inteligência infinita que reside dentro de você. Todavia, é possível que ignoreis o vosso verdadeiro destino e luteis para alcançardes coisas e posições que não vos pertencem e que, se fossem conseguidas, só vos trariam insucessos e descontentamento. Por exemplo, uma esoterista americana refere o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim e pediu-me para que afirmasse que ela se casaria com um homem por quem estava muito apaixonada. Ela o designou por AB. Respondi-lhe que isso seria violação da lei espiritual e que eu faria a afirmação somente em relação ao homem conveniente, ao escolhido divino, o homem que lhe pertencia por direito ou determinação divina. Acrescentei em seguida: se AB for o homem conveniente, não podereis perdê-lo. Porém, se o não for, recebereis o seu equivalente.
Ela via frequentemente AB, porém nada concorreu para aproximá-los. Uma noite veio visitar-me e disse-me: devo dizer-vos que na última semana AB não me parece mais tão atraente. Respondi-lhe: talvez ele não seja o escolhido divino. Talvez seja outro homem que vos convenha. Logo depois, ela encontrou outro homem que lhe afeiçoou imediatamente, declarando-lhe que ela era o seu ideal. Enfim, disse-lhe tudo o que ela tanto tinha almejado ouvir da parte de AB. Quando me relatou o acontecimento, estava tão satisfeita que exclamou: foi uma coisa inteiramente inesperada. Em pouco tempo, sentiu tanta atração por ele que perdeu todo o interesse por AB. Este fato mostra a existência de uma lei de substituição, por meio da qual uma ideia errônea foi substituída por uma ideia justa, não havendo, pois, prejuízo ou sacrifício. Jesus Cristo disse: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E indicou ainda: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino é a região das ideias justas ou do modelo divino. Ele ensinou que as vossas palavras representam um papel importante no jogo de nossa vida, expressando-se assim: pelas vossas palavras sereis justificados e pelas vossas palavras sereis condenados. Muitas pessoas produziram desastres em sua existência por terem proferido palavras vãs. Certa mulher perguntou-me um dia por que é que ela passava uma existência de pobreza e limitação, quando anteriormente possuíra seu lar e vivera rodeada de conforto e abundância. Analisando sua atitude mental, descobrimos que outrora, quando se achava cansada de dirigir sua casa, costumava dizer repetidas vezes: sinto-me cansada de ter tantas coisas. Desejaria viver dentro de uma mala. Referindo ao seu estado atual, acrescentou: de fato, estou vivendo em uma mala. Pela palavra fora parar em uma mala ou casebre isolado. Com efeito, a mente subconsciente não tem sentido humorístico, e as pessoas, pelos seus gracejos, muitas vezes atraem experiências desagradáveis. Relata-se, por exemplo, que uma senhora muito rica falava continuamente em preparar-se para a casa dos pobres. Efetivamente, dentro de poucos anos, ficou sem nada, pois seu subconsciente se havia impressionado com imagem de miséria e limitação. Felizmente, esta lei atua tanto numa direção como em outra. Uma situação de necessidade podendo ser mudada para outra de abundância. O seguinte exemplo citado por uma esoterista americana ilustra essa aplicação da lei, diz ela. Certa senhora se dirigiu a mim num cálido dia de verão, pedindo que fizesse um tratamento para sua prosperidade. Ela estava triste, abatida e desanimada, e disse-me que possuía apenas $8. Respondi-lhe: abençoaremos os $8 e os multiplicaremos como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele ensinou que o homem tem poder de abençoar e multiplicar, amar e prosperar. Perguntou-me ela: que devo fazer agora? Respondi-lhe: seguir a intuição. Tendes ideia de trazer alguma coisa ou ir a lugares? A intuição é um ensino recebido do íntimo. É uma voz interna, é um guia infalível do indivíduo e tratareis melhor de suas leis num capítulo posterior. Prossegue a narradora. A mulher respondeu-me: não sei, parece-me ter a ideia de voltar para a minha terra. Tenho o dinheiro justo para pagar a passagem. Acrescentei ainda as seguintes palavras: Espírito infinito, abriu o caminho de maior abundância para... citou o nome da mulher. Ela é uma irmã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Aconselhei-a também que repetisse continuamente essas palavras:
Ela partiu imediatamente. Algum tempo depois, procurando outra mulher conhecida, encontrou um antigo amigo de sua família. Por meio desse homem, recebeu milhares de dólares de um modo deveras extraordinário. Disse-me muitas vezes: relatei a miúde o caso da mulher que se dirigiu a vós, tendo apenas 8 dólares e uma ideia. A abundância existe sempre em vosso caminho, porém, só podereis levá-la à manifestação pelo vosso desejo, fé ou palavra expressa. Jesus Cristo explicou claramente que sois vós que deveis fazer o primeiro movimento. Assim é que encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lemos em Isaías: comandai-me acerca das obras de minhas mãos. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta a executar os vossos menores e maiores pedidos. Todo desejo vosso, manifestado ou não, é uma prece, e muitas vezes ficais admirados ao verdes um desejo realizado inesperadamente. Assim é que uma senhora refere o seguinte: uma ocasião na Páscoa, tendo visto belas roseiras na vitrine de uma casa de flores, desejei receber uma e por momentos via mentalmente transportada em minha casa. Veio a Páscoa e com ela uma bela roseira. No dia seguinte fui agradecê-la à amiga de quem a recebera e disse-lhe que era justamente o que precisava. Ela respondeu: não vos mandei uma roseira, mas sim lírios. O vendedor se enganara na encomenda e me havia mandado uma roseira, simplesmente porque pus em atividade a lei e tinha de possuir uma roseira. Nada se interpõe entre vós e vossas ideias superiores ou todo desejo de vosso coração, senão a dúvida e o medo. Quando conseguires desejar sem aflição, todo desejo vosso será instantaneamente realizado. Num capítulo seguinte, explicarei melhor a razão científica desse fato e também o motivo para arrancardes completamente de vossa consciência o medo. Ele é o único inimigo que tendes: o medo da pobreza, do insucesso, da moléstia, do prejuízo, juntamente com o sentimento de insegurança em algum plano. Disse Jesus Cristo: por que temeis, homens de pouca fé? Podeis ver que é necessário substituirdes a fé ao temor, pois o medo não é mais que uma fé inversa, é a fé no mal ao invés de ser no bem. O objeto do jogo da vida é levar-vos a verdes com clareza o vosso bem próprio e a apagardes as pinturas mentais do mal. Deveis fazê-lo imprimindo em vossa mente subconsciente a ideia firme de realizardes o bem. Um homem notável e que alcançou grande triunfo disse-me que arrancou repentinamente de sua consciência todo o medo, pela leitura de um cartaz que se encontrava numa sala. Vira escrito em grandes caracteres: por que afligir-se? Provavelmente isso nunca acontecerá? Essas palavras ficaram indelevelmente impressas em sua mente subconsciente, e ele adquiriu a firme convicção que só o bem podia apresentar-se em sua vida e, portanto, só o bem podia manifestar-se. No próximo capítulo, tratarei dos diferentes métodos para gravardes as coisas na vossa mente subconsciente. Ela é uma serva fiel, porém é preciso ter cuidado em dar-lhes ordens certas. Tendes sempre um ouvinte silencioso ao vosso lado. É a vossa mente subconsciente. Todo pensamento, toda palavra vossa é impressa nela e executada com notável exatidão. Sois como o cantor que registra sua voz no disco sensível do fonógrafo. Todos os tons e notas de sua voz são registrados. Se ele tossir ou hesitar, isso também será registrado. Por conseguinte,
Deveis romper todos os antigos maus registros de vossa mente subconsciente, os registros das coisas que não desejais conservar, e fazer outras que sejam novos e belos. Os maus registros de vosso subconsciente são os pensamentos de medo, desânimo, ressentimento, ódio e ansiedade. Dizei em voz alta, com energia e convicção, as seguintes palavras: destruo e apago pela minha palavra expressa todo o mau registro de minha mente subconsciente. Voltarão ao pó do seu nada original, pois resultam de minhas vãs imaginações. Formo agora os meus registros perfeitos por meio de meu Cristo interno, os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão própria. Tal é o mais alto grau de vida, o jogo perfeito é completo, como dizem os provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, afirmar que vossa existência é uma expressão dos sublimes princípios da harmonia, amor, verdade e justiça, até que essas palavras fiquem perfeitamente gravadas em vosso subconsciente e se tornem elementos essenciais dos vossos atos. Gente, eu sei que é um pouco comprido e agora eu vou fazer as observações. Vocês percebem aqui que ele fala que o nosso poder, o nosso subconsciente, ele é uma marionete. É uma marionete daquilo que a gente vai colocar dentro dele. E isso significa o quê? Quando você assiste um filme, lembra que eu falo aqui nos preceitos diários todos os dias? Por que eu falo para vocês? Escutem mais vezes. Treinem para virar um hábito essas afirmações. Porque quanto tempo você está nessa vida? Quanto tempo você está com esse desânimo, com essa falta de fé? E achando que nada vai acontecer de novo na sua vida e que você merece estar do jeito que você está? Então é o que ele fala aqui. Nós temos que pegar, é muito engraçado que ele fala aqui, ó, da mente subconsciente, do consciente e da mente superconsciente. Então, dentro da nossa mente superconsciente, que você já tem aquela ideia do que você vai ser. Por exemplo, quando eu era pequena, quando eu era mais nova, eu sempre quis ser modelo, sempre quis aparecer. E nunca aconteceu. Por quê? Por conta do medo. Eu nunca me sentia segura. Eu sempre olhava que o outro era melhor do que eu. Lembra que eu falo para vocês aqui da comparação? E tudo que a gente vê na vida, o que está sendo mostrado para a gente, são pequenas sementes de medo, de insegurança. Então ouçam mais vezes, leiam mais vezes. Você vê aqui, ó, olha aqui, nada se interpõe entre vós e vossos ideais superiores, ou todo o desejo de vosso coração, senão a dúvida e o medo. Quando conseguires desejar sem aflição, todo o desejo vosso será instantaneamente realizado. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando você desejar uma coisa e aquilo não está apertado no seu coração, não está te dando medo e você segue em frente, sem dúvida, com certeza isso vai se concretizar na sua vida, vai se manifestar em sua vida, ao seu redor. Então, é isso que ele quer dizer aqui, ó. E uma coisa pra gente começar a colocar, vamos dizer assim, instalar uma nova crença, né? Que é bem legal, disse Jesus Cristo: por que temeis, homens de pouca fé? Então, quando vinha aqui, ó, uma sugestão para vocês que funciona muito bem comigo. Quando vinha aquele medo, aquela insegurança, ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Repita aqui dentro de você: por que temeis, homens de pouca fé? Quando eu falo isso para vocês, olha, eu até me arrepiei.
Porque quando eu falo isso, a minha potência infinita, é o meu ser interior, é o meu Deus interno, é o meu Deus que está se expressando e falando: Cris, por que temeis, mulher de pouca fé? Acredite, eu estou do seu lado. É isso que ele quer dizer aqui. É bem... Olha aqui, ó. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta a executar os vossos menores e maiores pedidos. Todo desejo vosso, manifestado ou não, é uma prece. E muitas vezes ficais admirados ao verdes um desejo realizado inesperadamente. Então a gente acha que é um milagre. Não que não seja um milagre, mas a gente acha que aquilo é esporádico, é uma situação diferente. E não é para ser assim, não é pra gente achar que é esporádico, que a gente achar que fez alguma coisa diferente. Não, isso é para ser uma rotina na nossa vida. Tem até não sei se foi nesse livro que eu li, mas que ele fala, né? Ele fala para nós assim: você acha que aquilo é muito para você. Por que você acha que aquilo é muito para você, o que você está desejando? Porque você se coloca num papel menor, inferior, de não merecedor. Então, gente, é isso que ele fala aqui, né? Olha que ele fala aqui, as palavras, olha aqui que ela acrescentou naquela mulher, né? Para aquela mulher: Espírito infinito, abre o caminho de maior abundância para mim, se eu estiver fazendo para mim. Espírito infinito, abre o caminho de maior abundância para mim. Ela é um imã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Então aqui ficaria: Espírito infinito, abre o caminho de maior abundância para mim. Eu sou um imã irresistível para tudo o que me pertence por direito divino. Anote essa frase, anote essa afirmação. Gente, as afirmações são poderosas, são poderosas. É como eu falei para vocês, eu estou fazendo aqui e está mudando muita coisa na minha vida. Eu olho alguma situação, eu não consigo mais ver aquilo como escasso, com medo. Eu estou acreditando mais em mim, tanto que eu estou aqui com vocês. Em outra situação, eu jamais estaria fazendo um vídeo aqui, lendo um livro de óculos, aqui para vocês. Então, esse é o meu propósito, porque está sendo leve, como eu falo para vocês, está sendo leve, está sendo gostoso, está sendo maravilhoso, está sendo... Eu não tenho nem palavras para dizer para vocês o que está sendo isso para mim. Isso é o que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem. Eu sempre coloquei o medo. Eu sempre achei que eu não merecia. Eu sempre achei que eu não sabia o suficiente. Então, vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar a mudar essa mente, a ser o jogador, né? A ser, alguns usam o termo ser o autor da sua própria vida. No caso aqui, ser o jogador e não as peças. Vamos procurar pensar isso aqui, como ele fala, né? As nossas palavras, os nossos pensamentos, ele é que vai ditar o nosso destino. Você não veio com destino marcado, com destino traçado. Não, é você que faz o seu destino, com as suas ideias, com os seus desejos do coração. E não tenha medo, não tenha medo. Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, potências infinitas de pouca fé? Deus está com você. Esse foi o capítulo 1 do livro Alegria e Triunfo. Tem outros livros aqui que eu deixei o link aqui na descrição. Então eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários se vocês preferem que eu faça um resumo
ou se eu leio aqui como eu estou fazendo para vocês. Eu vou pedir esse favor para vocês, colocar aqui para mim. Preferem que eu leia como eu estou fazendo e no final eu comento alguma coisa? Ou vocês preferem que eu faça um resumo e não leia? Me conta aqui, traga só alguns pontos importantes. E na próxima quarta-feira, ao meio-dia, o segundo capítulo, que é a lei da prosperidade. Olha, só vou ler um pedacinho aqui para vocês. Então, o Onipotente será a tua defesa e terás abundância de prata. Jó 22, 25. Legal, né? Próxima quarta-feira, então, capítulo 2, a lei da prosperidade. Potências infinitas, eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Até o próximo vídeo.